Bom, caríssimos irmãos e irmãs, vamos dar continuidade à formação sobre São João da Cruz, dentro desse planejamento da obra missionária, da nossa formação específica do nosso carisma. Nós vimos no vídeo anterior algo sobre a biografia de São João da Cruz. Hoje vou falar sobre 3 aspectos assim que nós poderíamos ressaltar dentro da grande obra que ele escreveu, lembrando que o objetivo da vida mística é a união com Deus. Esse é o grande ideal. E nós vamos verificar isso não só na espiritualidade carmelitana, como na espiritualidade cristã em geral. São João da Cruz nos apresenta o método do desapego de todas as coisas que podem nos impedir que Deus nos ame. A iniciativa sempre é de Deus. A nossa tarefa é uma tarefa de correspondência ao amor dele. Eu levei muito tempo para conseguir entender isso. Tudo é uma caminhada. Eu imaginava assim que a nossa colaboração era de suma importância. Na realidade, é Deus que age desde o início, desde antes de nós existirmos. Deus já tinha um plano de que nós faríamos parte da sua felicidade. E mais ainda, cada ser humano foi criado para completar em Deus um aspecto que Ele quer que seja completado por nós. Isso é uma coisa assim muito profunda e muito importante. Por isso que não existe reencarnação. Cada pessoa é um mistério. Cada pessoa humana é importantíssima para Deus. Agora o negócio está no nosso livre-arbítrio, na forma como nós vamos viver essa realidade. E São João da Cruz ele foi, durante muito tempo, levado assim para um lado de dureza, de penitência, de ascese, que seria um dos santos mais ascéticos da igreja. Isso aí está totalmente errado. São João da Cruz, ele é o homem do romance, do amor preferencial. Se, por exemplo, um rapaz gosta muito de uma moça, ele vai ter que abdicar de várias outras moças ou de várias outras atitudes para ficar com aquela única moça que ele ama. Se não acontece isso, não existe amor. Então, se nós queremos permitir que Deus nos ame, a metodologia do desapego, ela é obrigatória. Então não é uma coisa assim tão tenebrosa como quiseram colocar durante a história da igreja os próprios carmelitas num determinado momento. Depois, graças aos novos cursos de espiritualidade carmelitana em Ávila, em Roma, em outros locais, então você conseguiu entender com os especialistas que a intencionalidade de São João da Cruz não era bem essa que se imaginava. Então nós vamos ter 3 colocações, e antes de nós falarmos sobre elas, esse grande místico do século XVI, considerado o maior de todos os místicos da história da igreja, nós temos que ter um conhecimento amplo do conceito de mística, que nos passados anos foi tido como algo fora da realidade. Os místicos foram pessoas que se conheceram profundamente, enfrentaram o maior de todos os desafios, que é justamente se deixar olhar por Deus e se perceber amado infinitamente pela Santíssima Trindade. Os místicos oferecem a resposta certa para o homem, sofrido pelo individualismo moderno. Só seremos felizes quando sairmos de nós mesmos e formos ao encontro do mistério de Deus e do próximo. Nós temos uma condicional, hein? Só seremos felizes quando sairmos de nós mesmos, e esse verbo sair
é muito importante em São João da Cruz, e formos ao encontro do mistério de Deus e do mistério do próximo. São João da Cruz jamais gostaria de que nós o chamasse de extraordinário, pois isso está muito longe do que é um verdadeiro místico. Certamente ele gostaria de ser chamado de cristão enamorado por aquele que o amou antes do seu nascimento. Então aqui nós já quebramos toda essa visão errada de São João da Cruz. Ele gostaria de ser chamado de cristão enamorado, quer dizer, apaixonado por aquele, com A maiúsculo, que o amou antes do seu nascimento. Primeiro aspecto, a subida do Monte da Perfeição. Nós vamos ver assim a subida, vamos ver a noite escura, que é lindíssima, e depois a viva chama de amor. Claro, nós vamos ter muitas coisas. São João da Cruz tem uma infinidade de temas para nós estudarmos, mas a gente está indo por parte, assim, de forma pedagógica. Subida do Monte da Perfeição. A grande dificuldade do místico é, sem dúvida alguma, explicar o que está passando com ele. Todos os seus sentimentos estão voltados para o essencial. São João da Cruz, para poder se expressar, se utilizava de várias formas de figuras, entre elas o desenho. Um dos mais conhecidos desenhos de São João da Cruz foi o Monte da Perfeição, ou Monte Carmelo. Era uma figura utilizada para explicar a subida ou a entrada que a pessoa deve fazer ou passar para se deixar amar por Deus. O homem precisa se dispor à ação transformante de Deus. Precisa tirar tudo aquilo que impede que Deus lhe purifique. Deus se comunica como Pai e Senhor ao homem, transformando-o por fé, esperança e caridade, para que aconteça a igualdade de amor com Ele por meio de Jesus Cristo. Isso aqui é uma coisa profundíssima e muito interessante, porque aqui é uma coincidência com Santa Madre Teresa, né? Jesus Cristo, ele é o amigo, ele é Deus e homem, então nós nos adentramos, a porta de ingresso no mistério da Santíssima Trindade é Cristo. Então, nós nos identificamos com Jesus, seguimos o que ele nos ensinou e assim nós vamos entrar nessa vida da graça de Deus. O desenho do Monte da Perfeição foi consequência do poema da Noite Escura, sendo que isso deu origem ao comentário, que é o tratado das obras de São João da Cruz em 3 livros, que o próprio santo o considerou deficiente, porque São João da Cruz ele dizia, né, que o que estava acontecendo com ele era muito mais do que aquilo que ele estava falando, que ele estava explicando. São João da Cruz apresenta o caminho da negação ou dos nadas para que o homem se realize como pessoa. Essa negação tem como finalidade a união com Deus. Então eu nego a tudo, inclusive a alegria que eu sinto na oração. Preste bem atenção nisso, que tem pessoas que vão para a oração porque se sentem bem. Eu me sinto bem na oração. Está errado, porque vai ter um momento que você não vai se sentir bem. E talvez naquela oração que você não se sinta tão bem, é a oração que está fermentando o amor de Deus dentro do seu coração. Então isso é muito importante que a gente entenda. O homem fazedor de ídolos é vítima de si mesmo. Quando isso acontece, se autodestrói. Claro, a droga, por exemplo, é uma autodestruição. E é uma autodestruição que vem por pequenos gostos, né?
Infelizmente, o dependente químico, ele sente aquele prazer momentâneo, ele está vendo que o organismo dele está mal, porque é um problema químico que está acontecendo, e ele continua em um sentido de autodestruição pelo efeito negativo que a droga produz nele, que essa alegria momentânea produz e força ele a viver como um escravo. Quando se abandona ao egoísmo, a pessoa, o homem, ele deixa de ser homem, ficando dividido, desgarrado de sua verdadeira identidade. O que São João da Cruz nos oferece é a certeza de que devemos eliminar as prisões que nos impedem de ver o olhar de Deus sobre nós, para recuperar a nossa identidade perdida. Isso aqui eu acho que tem que repetir porque é muito importante. São João da Cruz o que São João da Cruz nos oferece é a certeza de que devemos eliminar as prisões que nos impedem de ver o olhar de Deus sobre nós, para recuperar nossa identidade perdida. Lembrando aquela frase lindíssima de São João da Cruz: el mirar de Deus es amar. Quer dizer, o olhar de Deus é um olhar de amor. Nenhuma pessoa humana consegue se esconder do olhar de Deus. Lembre lá no capítulo 3 de Gênesis, que quando o homem e a mulher cometeram o pecado original, eles tentaram se esconder da face de Deus. O que aconteceu? Deus foi em busca deles e soube onde é que eles estavam. Porque Deus está sempre nos olhando. Só que o olhar de Deus é um olhar de misericórdia, é um olhar de amor. E nós também, se nós chegarmos a nos enxergar como Deus nos enxerga, nós vamos estar a um passo já da santidade. Porque nós vamos evitar tudo aquilo que possa causar em nós tristeza, sofrimento e assim por diante. O homem está acima de toda tecnologia e ciência. Tem um valor infinito. Na parte nobre do homem, no seu centro, está o próprio Deus. O homem atinge a sua perfeição quando entende quem é Deus e se deixa construir por ele. O homem atinge a sua perfeição quando entende essa união. Então isso é muito importante, né? Entender por que eu tenho essa necessidade da união e deixo que Deus me construa. Fora disso, fora de Deus, tudo é estreito ao homem. Para que a união aconteça, preciso negar tudo aquilo que prende o meu coração. Quanto mais afeição tivermos às criaturas, mais nos distanciamos de Deus. É importante isso aí. Quando amamos com liberdade, as coisas são valorizadas nas suas dimensões. A renúncia é um exercício purificador de predileção pelo essencial. Precisamos nos convencer que Deus nos ama e nos desligar de todo o resto que impede esse reconhecimento. Fomos criados para o amor e em qualquer situação estamos chamados a amar. São João da Cruz quer nos mostrar, com o monte da perfeição, que Deus, com a sua graça, nos purifica e aos poucos nos transforma. Esse monte pode ser chamado de Carmelo, que significa jardim florido, onde há partilha de experiência de Deus. Cada flor tem sua beleza particular. O livro da subida do Monte Carmelo quer ser uma radiografia para a união com Deus. Temos nele os grandes elementos que levam à união.
Deus, Cristo, o homem, união, virtudes, fé, esperança e caridade. Aqui vem, por exemplo, uma coisa sobre a purificação. Se nós olharmos para um vidro assim, contra o sol, e esse vidro não estiver limpo, nós vamos perceber que ele tem aquelas poeirinhas. Se nós limpamos, eu me lembro na casa da minha mãe, a gente usava até jornal velho, passava o jornal velho nos vidros de um lado e para o outro, então aí a claridade, a imagem que a gente pode observar do outro lado fica perfeita. Então, um exemplo dessa purificação que São João da Cruz deseja de nós. Esse monte não está fora de nós. Alguns especialistas hoje, como o Padre Salvador Rosa, do Centro de Espiritualidade de Ávila, afirma que esse monte está retratado na parte interna da pessoa, o coração e os pulmões, que têm uma função vital na sobrevivência humana. Deus é o princípio e o fim da transformação do homem. Temos as baixadas de Deus, que é a força da graça, e as subidas do homem, que é a resposta limitada a essa graça. São João da Cruz tem um sentido agudo da condição humana, e esse é o ponto fundamental para que aconteça a união. Na doutrina de nosso santo, percebemos um jogo de tudo e nada. Tudo é a meta e suas antecipações, amor, graça. E o nada são as coisas e partes da vida que não têm verdadeira relação com ela. O apetite, o pecado. Os apetites são as desviações do amor. As três virtudes têm como função apartar a alma do que não é Deus. Então a fé, a esperança e a caridade são as grandes ferramentas que separam a alma daquilo que não é importante para ela. Os apetites são movimentos ou tendências afetivas com cotação moral negativa. Então, mais ou menos, isso aí é uma introdução assim muito relapsa sobre o que é a subida do Monte Carmelo. Agora, a noite escura. Durante muito tempo, a figura de São João da Cruz foi mal interpretada. O poema da noite escura era tido como algo terrível, que todo cristão deveria passar para se encontrar com Deus nessa vida, em preparação para a vida eterna. Toda experiência mística está acima de nossas concepções. João é um romântico que sabe das dificuldades que passamos para só olharmos para o essencial. A comparação que utiliza é muito importante. Se nos colocássemos nesse instante numa noite escura, nossa visão ficaria reduzida? Ou passaríamos a enxergar o essencial? Para João, a noite não é noite. É um momento inefável, onde a pessoa descobre o essencial de sua vida. Há situações de noite em nossa vida que muitas vezes não sabemos utilizar, que nos mostram claramente a nossa origem e o nosso objetivo. Enquanto estamos armados de nossas autodefesas, não podemos perceber a ação transformadora da graça de Deus em nossa vida. Exemplo que podemos dar: uma pessoa cancerosa ou desastrada, tudo cai por terra para se buscar o essencial. O que São João da Cruz quer de nós é uma percepção imediata da realidade que só Deus dá razão para a nossa existência. Então é como assim, você chega no médico
marca uma consulta e o médico é São João da Cruz e você quer ser santo. Aí tu pergunta para São João da Cruz, qual é a receita da santidade? São João da Cruz vai dizer, você tem que viver o desapego de si mesmo. Se você não se desapegar de si mesmo, você não vai abrir espaço para que a graça de Deus possa atuar na tua vida. Segundo São João da Cruz, a noite é uma necessidade universal. Tudo que quiser passar pela luz, deverá passar pela noite. Ela tem uma função pedagógica, pois através dela vamos perceber realmente aquilo que é essencial. Iremos conduzir nossa vida na direção certa. Esta poesia foi composta depois da experiência da prisão de Toledo, onde João pôde experimentar em sua própria existência aquilo que é o total abandono, onde a segurança já não mais existe, surgindo inesperadamente a figura do pastor de nossa vida. O poema da noite, sem dúvida, é algo que nos impressiona, como o nosso santo coloca toda a sua doutrina nessas 8 estrofes. Nas 4 primeiras, ele nos apresenta a noite como busca do essencial. Na 5ª estrofe, ele nos apresenta a meia-noite, onde acontece a união, emoção. Aí está a parte mais intensa. Na sexta, 5ª e 7ª estrofe, aparecem os efeitos de plenitude. Numa primeira noite, o homem luta para se transformar, chamada de noite ativa. Quando ele descobre quem é Deus, que ele transforma, então é a noite passiva. A noite é um símbolo dinâmico que apresenta um processo, ritmo progressivo de uma negação que leva à plenificação. Nenhum espaço de nossa vida pode deixar de ser preenchido. Tudo é resumido no amor. A noite começa atingindo os sentidos, o espírito e leva à união. A purificação só acontece quando temos clareza de nossa opção por Deus. A realidade sensitiva é dominada aos poucos pela razão, iluminada pela fé evangélica. Tudo deve ser guiado pelas 3 virtudes teologais. No capítulo 3 do Evangelho de São João, percebemos na conversa de Nicodemos com Jesus, que por sinal aconteceu à noite, que lhe é exigido um novo renascer. Nicodemos deve passar de um plano intelectual para um plano existencial. A criança se admira do mistério. O cristão deve saber conviver com a realidade do amor de Deus por nós. Oportunamente, a gente vai estudar essas 8 estrofes da noite escura, que são lindíssimas, inclusive com detalhes. Eu já preguei vários retiros até para sacerdotes sobre essa noite escura. As 4 primeiras estrofes é a busca do essencial, a 5ª estrofe é quando a pessoa realmente toma consciência da necessidade de se deixar amar por Deus, e Deus age na 6ª, 7ª e 8ª estrofe, sabendo que isso tudo é vivido dentro do dinamismo do amor. Nós tivemos uma experiência, inclusive na Igreja do Carmo, de ficar às 8 horas, nós pegamos direitinho 8 horas na noite, para cada estrofe nós meditarmos
cada hora nós meditarmos uma estrofe dessa poesia da Noite Escura. E é tão dinâmico isso, essa poesia, que você pode ler 500, 1000 vezes, sempre vai ter alguma coisa importante para nós. E é muito importante a gente ler ela em espanhol, ter ela em espanhol, mesmo que você faça a tradução, porque a musicalidade da língua espanhola, do autor, do próprio São João da Cruz, ela tem um sentido também espiritual para nós. Mas oportunamente nós vamos estudar essa poesia, talvez no próximo vídeo ou nos outros adiante. Terceira parte, vamos dizer assim, terceiro enfoque da obra de São João da Cruz, também acompanhado por uma poesia, é a Viva Chama de Amor. Sem dúvida alguma, poderíamos iniciar falando de São João da Cruz através da poesia e da imagem da chama viva de amor. Tudo nesse homem se refere à transformação que a graça de Deus exerce na pessoa. Tudo é relacionado com a transformação que a graça de Deus exerce na pessoa. E qual é a grande função do Espírito Santo? Não é transformar? Eis que faço nova todas as coisas. Então nós podemos dizer que a plenitude da obra de São João da Cruz acontece com esse novo Pentecostes, onde realmente eu me deixo conduzir pela graça do Espírito Santo. No início, quando eu comecei a participar da renovação carismática, algumas pessoas me questionavam e diziam assim: mas como que você é carmelita e participa da renovação? Mas se nós formos ver tanto a experiência de São João da Cruz como a experiência de Santa Teresa, elas são essencialmente carismáticas. O patamar máximo da espiritualidade de Santa Teresa, que é o matrimônio espiritual, é a vida guiada pelo Espírito Santo através do senhorio de Jesus. Não existe diferença nenhuma. Tá? Vamos ver. No momento inicial, o homem é senhor de sua própria vida. Quer ser feliz em sua autonomia. João da Cruz faz a comparação com um pedaço de lenha que é colocado no fogo e aos poucos vai se transformando. Numa primeira fase tem muitos impedimentos e dificuldades que lhe desorientam, e aos poucos aceita a força do fogo que lhe transforma. Dizem, que isso aí foi porque São João da Cruz ele era um grande observador. Provavelmente ele estaria observando uma fogueira, e percebeu. Inclusive tem pedaços de lenha que às vezes eles estão úmidos. Então cai naquele calor do fogo. No primeiro momento ele vai negar esse fogo, não vai aceitar o fogo, e aos poucos ele vai então se abrindo, vai acontecendo uma transformação, que é a transformação que Deus deseja. Aqui vemos a experiência de Pentecostes, a troca de valores ou a busca real do fundamental. No comentário da canção primeira, número 12, João afirma: El centro del alma es Dios. O centro da alma é Deus. O nosso pecado é uma descentralização em relação à nossa finalidade. O nosso grau de amor, por menor que seja, será um fator, uma alavanca para Deus nos transformar. A chama de amor viva é o Espírito Santo que renova e transforma a pessoa desde dentro. A alma se sente inflamada, atingida pelo amor de Deus. A poesia e o comentário nos apresentam o ponto máximo do humanismo transformado pela fé.
O Espírito Santo prepara a alma para receber a transformação de Cristo. Bom, irmãos, nós vemos que todos esses aspectos que São João da Cruz nos coloca são de suma importância e de uma grande atualidade, porque hoje as pessoas estão, vamos dizer a palavra, estão perdidas, porque não sabem nem qual é a sua origem e nem qual é o seu destino. A proposta da obra missionária, que é a vivência da oração matutina todos os dias, e nós podemos anotar o que está acontecendo conosco, é esse caminho de transformação que o Espírito Santo vai provocando em nós. Não vai ser a curto prazo que vai acontecer isso. Eu preciso no mínimo de 6 meses de experiência de oração matutina para depois entender como eu era e como eu sou. Isso é importante. Nós podemos viver uma vida num nível de egoísmo, de vaidade e autossuficiência, como podemos ver uma vida na fé, na esperança e na caridade. Essa é a proposta que São João da Cruz tem para nós. E o método da negação de si mesmo, aparentemente parece ser uma coisa terrível, porque nós estamos no mundo dos prazeres hoje, as pessoas querem muito prazer, não querem ter mais dor para nada, né? Mas esse método da negação, ele é o verdadeiro método para nós sentirmos a alegria e a paz no nosso coração. E nós vamos permitindo que esse amor de Deus venha dentro de nós e aconteça dentro de nós uma verdadeira transformação. E aí nós não vamos ter medo da morte, porque a gente sabe que a morte física é a porta de entrada para a vida eterna, para a vida plena com Deus. Se eu já estou vivendo nessa vida o processo de negação que São João da Cruz nos propõe, eu já estou saboreando, antecipando essa felicidade eterna que Deus preparou para nós. Eu vou encerrar esse nosso programa, esse vídeo, lendo para vocês A Noite Escura, as 8 estrofes, em castelhano. Talvez você não vai entender nada agora, depois a gente vai explicar, mas ela tem um sentido de uma profunda espiritualidade dessa alma. Num primeiro momento ela busca Deus, Deus a transforma e ela vai viver essa vida num nível de fé, de esperança e caridade, com aquela paz verdadeira no coração. Em uma noite oscura, com ânsias e amores inflamada, oh dichosa aventura, sali sem ser notada, estando já mi casa sossegada. A escuras e segura, por la secreta escala disfarçada, oh dichosa aventura, a escuras e encelada, estando já mi casa sossegada. Em la noche dichosa, em secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino na que en el corazón ardía. Aquesta me guiava, más cierto que la luz del mediodía, adonde me esperaba quem yo bem me sabia, em parte donde nadie parecia. Ó noite que guiaste, ó noite amable, mais que la alborada, ó noite que juntaste amado com amada, amada e nel amado transformada. Em mi pecho florido, que inteiro para ele só se guardava, ali quedou dormido, e eu lhe regalava, e el ventalle de cedros aire dava. El aire de la almena, quando eu sus cabelos esparcia, com su mano serena, em mi cuello heria, e todos mis sentidos suspendia. Quedei-me e olvidei-me,
El rosto recliné sobre el amado, cessou todo e deixei-me, deixando mi cuidado entre las açucenas olvidado. Fique com a paz de Jesus no vosso coração.